A paz do Senhor, amém? A palavra, hoje de manhã eu tomando café e orando com Deus, falando com Deus, eu falo com Deus o tempo todo. Veio à minha memória que eu estava conversando com uma criança esses dias e a criança falou, eu estou acostumada, eu não ligo para isso não, ninguém gosta de mim mesmo, né? E eu reparei que essa criança está sempre falando alguma coisa, né? Eu lido com muitas crianças em diversos lugares e sempre que eu encontro essa criança, ela fala uma frase assim, e eu percebi que ela quer que eu diga algo sobre isso. E aí, às vezes a indiferença parece que é indiferente, parece que a pessoa é fria, parece que o coração é de pedra, mas é justamente o contrário. A pessoa está com um grito de socorro, ela está pedindo socorro e ela quer que alguém a salve. Parece indiferença, parece que ela não liga, parece que ela não tem sentimentos, mas é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. E esses dias eu conversando com ela, ela falou, tia Márcia, eu não ligo muito para isso, não tô nem aí. É engraçado que ainda tem uma expressão, né? Tô nem aí. Sei que os outros não gostam de mim mesmo, não me importo, não ligo pra isso. Esse negócio de abraço. E eu orei, antes de me separar dela, eu orei, fiz uma oração. E é sobre isso que hoje de manhã, falando com Deus, eu gostaria de falar. Eu, pensando nela, eu falei que muitas vezes nós passamos tanto tempo escutando a mentira que começamos a acreditar na mentira. E qual é a mentira? Essa criança em particular, eu tenho certeza absoluta que os pais amam muito essa criança. No caso dela, eu acho que só está faltando, não é nem que ela ouça mentira. No caso dela, está faltando ela ouvir mais a verdade. Então, ela, muitas vezes, não no caso dessa criança, mas em caso de outras, muitas vezes nós passamos muito tempo ouvindo frases desse tipo. Vê se você não já ouviu por aí. Você é um desgraçado, você é um inútil, você não presta para nada, eu não gosto de você, eu não te amo. Já escutei, inclusive já falei, não para os meus filhos, mas já falei para algumas pessoas que me atormentando. E hoje, o bom de aceitar Jesus como Salvador é que Jesus vem falando contigo, não é assim, não é dessa maneira, muda isso. Deus vem aparando, tirando, sabe, igual uma árvore que vem podando, Deus vem nos podando, e nessa poda, Deus vem tirando muitas coisas. E uma das coisas que muitas vezes nós ouvimos, e eu já falei, você é Satanás, você é do capeta. É forte. E Deus vem nos podando e mudando. Então essa é a mentira que muitas vezes nós passamos muito tempo ouvindo. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade, a vida, o caminho. E qual é a verdade? A verdade é que nós somos muito amados, mas as pessoas muitas vezes não nos falam isso. Às vezes ninguém nos abraça e não nos fala a verdade. Passamos muito tempo ouvindo a mentira. As pessoas abrem a boca para magoar, para ferir, mas não falam a verdade. Às vezes não falam a mentira, não xingam de nenhum nome, não falam nada, mas também não falam a verdade. E hoje de manhã, pensando nisso, eu escrevi um texto que é uma profecia que Deus me deu para um bêbado. Eu estava justamente falando com Deus me usando muito em profecia para pessoas ser curadas, né, pregando o evangelho, Deus estava usando muito. Mas mesmo sendo usada por Deus, muitas e muitas vezes eu perguntava, Jesus, tu me ama? Jesus, tu me ama? E em particular, porque eu perturbo muito com isso, eu sou muito carente.
Sou muito carente. Mas uma das vezes, né, eu vou falar somente de uma das vezes a resposta de Deus, foi que depois de orar perguntando a ele, eu fui aqui no mercadinho próximo da minha casa comprar umas coisas. E perto da minha casa também tem um bar. E logo de manhã tinha o pessoal já estava muito bêbado. Não tenho nada com quem quer essa opção de vida. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu fui chamada para pregar a verdade e não para julgar. Amém? Só existe um juiz. O único juiz é Deus. O pastor, ele foi chamado para pregar e direcionar o caminho. Um juiz é maior do que um pastor. Tem gente que encrenca comigo quando eu falo que Débora era juíza. Débora era mais do que uma pastora. Débora era uma juíza. E se ela era juíza em Israel, levando para a realidade, não vou nem dizer nossa realidade, a realidade do mundo inteiro, né? Porque eu gosto de falar, vamos trazer para os nossos dias atuais, para a nossa realidade, para entendermos. Se ela é juíza em Israel, ela era uma juíza era uma juíza federal, ela era juíza de todo um país, não era nem estadual, não era uma juíza do estado do Rio de Janeiro, uma juíza em São Paulo, não. Ela era uma juíza federal, levando para os dias de hoje, ela era uma juíza que julgava, vamos supor, todo o Brasil, amém? E isso é mais do que um pastor. Num tribunal, o juiz ele pode botar um pastor na cadeia, mas um pastor não pode botar um juiz na cadeia. Que isso, irmã Márcia? Pastor tá assim com Deus, é maior. Não, o pastor ele foi chamado para pregar e direcionar. No mundo espiritual, Deus é o juiz. Então o pastor continua sendo um ser pequeno. Não adianta, é grande. Não, pastor é um ser bem pequeno. Deus é o juiz no mundo espiritual. Deus é o juiz. Então eu não estou aqui para julgar ninguém. Eles estavam completamente bêbados. Eu tinha acabado de orar. Tem uma pontinha perto da minha casa. Quando eu estava passando na pontinha, eu só vi minha mão fazer isso. Meu braço virou todo para trás. E eu agarrei um homem. Eu não vi o homem. Eu passei por ele. Sabe quando você passa por uma pessoa e eu estava bêbado? É o normal, né? Você às vezes passa por 100, 200 pessoas e você percebe que está passando pela pessoa, mas você não presta atenção nela como indivíduo. E eu já tinha acabado de passar e minha mão foi para trás e agarrou ele. Na época não tinha, hoje colocaram uma gradezinha e ele ia caindo dentro do rio. E isso me chamou muita atenção. As coisas de Deus eu guardo no meu coração, sabe? As pedradas, elas não me machucam. Mas eu já passei dessa fase. Pode me xingar, pode dizer que não existe ministério de pastora, tentando impedir eu de pregar, de fazer a obra. Pode ficar me zoando, descurtindo. Pode, sabe, eu não ligo. Eu fui chamada para pregar, só isso. E eu ganhando alguém, uma alma. Enquanto Deus estiver me usando, porque eu vi, irmão. Quando meu braço fez isso para trás e agarrou aquele bêbado, eu vi o amor de Deus. O amor de Deus por um bêbado. E o amor de Deus por mim. Porque Deus podia usar qualquer pessoa. Mas Deus colocou no meu coração sair naquela hora na rua. E aonde arrumei força para puxar aquele homem? Deus. Ele ia caindo, eu agarrei ele, puxei ele para perto de mim. E quando isso aconteceu, os amigos dele que estavam no bar, já falei, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu posso dar o testemunho para edificar vidas, eu só não posso dar nomes e endereços, né? Mas o testemunho para pregar o evangelho, para edificar vidas, para as pessoas entenderem a verdade que é Cristo, eu posso. Os amigos dele que estavam no bar começaram a rir, debochar, que ele quase caiu, que quem cai no rio boia, né? Vocês sabem o que boia, né? Na água. E começaram a rir, debochar. E não se importaram se ele ia cair, se ele ia se machucar. E eu comecei a perguntar para ele onde ele morava. E ele apontou lá pro outro lado, lá. E eu mudei o meu caminho todinho para levar esse homem até lá embaixo. Eu acho até que já falei sobre isso em outro vídeo. Encontrei a Rose do Amaurildo. Cara, crente, eles
Quando estão cheios da presença de Deus, a gente às vezes nem fala. Ela me viu carregando aquele homem bêbado, pesado, né? E ela veio, ela é agente de saúde, ela veio andando e sem falar uma palavra, ela abraçou ele do outro lado, né? Então me ajudou a levar, ficou mais fácil levar essa cruz até em casa, brincando, irmão, brincando, calma aí. Levar até em casa, chegamos lá, conversamos com o parente dele, né? Eu creio que esse homem já morreu, porque eu não tenho visto mais esse homem. Eu ainda vi umas 2 vezes e nunca mais o vi. Mas no meio do caminho, Deus me deu algo que hoje eu senti no coração de escrever. E como eu tenho o número dessa criança no celular, eu mandei para ela. E quando eu acabei de escrever o que Deus mandou eu dizer para aquele homem naquele dia, eu senti de copiar esse texto e escrever o nome de cada pessoa que está no meu contato. Como eu perdi o meu celular há pouco tempo, eu estou com poucos números no contato. Senão acho que eu ia ficar uma semana fazendo isso. Mas para todos os pouquinhos, né? Quem perdeu meu número é só dar um oi, que vai aparecer lá que o número é mesmo, mas simplesmente desapareceu do celular. E eu fui mandando. E o que Deus me mandou, né? Deus me falou para eu dizer para aquele homem que por causa dele, não, que ele amava muito ele. E por causa dele, ele foi esbofeteado, cuspido, humilhado, traído, negado. Por causa dele, ele tirou a roupa de rei, a coroa de rei, saiu do seu trono, deixou o seu reino. Por causa dele, ele deixou o corpo de glória, a sua imortalidade por um tempo, se revestiu desse corpo decadente, porque isso aqui é uma roupa. Isso aqui, ó, corpo, é roupa onde habita o Espírito Santo de Deus ou o Espírito das trevas, junto com a minha alma. E o Espírito dele vestiu essa roupa decadente, né? Deixou seu corpo de glória, sua imortalidade por um tempo, morreu na cruz, recebeu uma coroa de espinho por amor, para que fôssemos salvos, para nos resgatar. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden, saíram debaixo da proteção de Deus, usaram do seu livre-arbítrio para negar o paraíso, para negar a Deus. Muitas coisas que fazemos não prestamos atenção, mas estamos cada dia mais longe de Deus. E outra coisa que Deus me mandou entregar para ele, eu vi que Deus estava falando comigo, que ele passou por tudo isso e passaria novamente, se preciso fosse, por amor a nós. Essa é a verdade. Se você quer saber qual é a verdade, Jesus te ama muito. E eu prego o evangelho embaixo de muita perseguição, muita pedrada, vocês não têm noção que às vezes eu passo quando chegam. São poucas as igrejas que eu chego em que eu sou honrada. Primeiro, que é muito difícil para um homem ver uma pastora pregar, né, cheia de autoridade, falar, caramba, ela prega melhor do que eu. É muito complicado para um homem. Segundo, mulheres, é muito difícil para uma mulher. Eu sinto ciúme. Então são poucos os lugares, muitos poucos os lugares onde eu sou honrada, onde eu recebo honra, onde eu sou chamada, sabe, eu sou muito bem recebida. São poucos os lugares. E por quê? Se eu não ganho R$1 para pregar o evangelho, por que eu insisto nisso? Porque eu estava na lama, e não era uma lama normal, era uma areia movediça. E eu afundava cada dia mais. Eu estava morrendo. E ninguém me tirava dessa areia. Quanto mais eu queria sair, mais eu afundava. E Jesus foi lá, estendeu sua mão para mim, me tirou da areia movediça por amor. Já tentei me matar 3 vezes,
Já tive crise de depressão, síndrome de pânico. Fui estrupada aos 12 anos por 6 rapazes completamente drogados. Sofri pedofilia aos 8 anos, durante 1 ou mais 2 anos, talvez até os 9 anos de idade. 1 ano sofrendo pedofilia por um grande amigo da minha mãe, que ela confiava muito. Fizeram obra de feitiçaria para minha mãe, né, para tomar o meu padrasto. Minha mãe, que bebia só um copinho de cerveja, aquilo se tornou maldição, começou a beber muito. Vi minha mãe beber álcool puro por não ter dinheiro para comprar pitu, né? A pitu. Era eu, criança, que ia buscar a bebida para minha mãe. Ela me mandava, coisa muito errada que minha mãe fez e que eu fiz. Então eu agradeço a esse Jesus que vem me mostrando. Primeiro ele me pegou pela mão, me arrancou desse luto. Depois ele me lavou, trocou as minhas vestes, me deixou limpinha. E tá limpando até hoje. Porque todo dia a gente precisa tomar banho, né? Eu tomei banho pouco, meu cabelo tá todo molhado. Todo dia a gente precisa tomar um banho, escovar um dente. Então todo dia a gente precisa ser limpo por Jesus mais um pouco. Esse amor, sabe, de pai, sabe, que todos os dias cuida de nós. Todos os dias. Trocou as minhas vestes. Eu prego o evangelho porque é o que Deus fez pela minha vida. Ele vai fazer pela vida de muitas pessoas. Basta aceitar Jesus como Salvador e falar: Jesus, eu quero muito a tua amizade. Basta falar: sabe o que é aceitar Jesus como Salvador e falar: Jesus, eu quero muito o teu amor. Eu preciso desse amor na minha vida. Eu quero esse amor. Jesus, eu quero. Eu quero que você invada o meu quarto e me tire da depressão. Eu quero que você invada o meu coração e tire todo o ódio, todo rancor, toda a mágoa. Eu quero que você invada a minha boca e tire toda a mentira, toda a palavra de desprezo, de engano. Eu quero que você invada a minha mente e tire a síndrome de pânico que Satanás aqui, ó, falando dentro da minha mente me colocou. Eu quero que você tire tudo isso, Jesus, porque eu preciso de você. E eu sei que você é sincero, que você é fiel, que você é verdadeiro. Eu preciso dessa fidelidade. Eu preciso dessa pessoa que não trai, que ama incondicionalmente, mesmo que eu o traia, mesmo que eu erre. Você vai continuar me amando, vai continuar me perdoando. Eu preciso de você, Jesus. Então é por isso que eu prego embaixo de pedrada. Não prego para ganhar dinheiro, não tenho dinheiro, não, irmão. Sou pobre. Sou muito pobre, eu ando a pé. Não tenho carro, não tenho moto. Oro a Deus, às vezes, para comprar um negócio, Deus manda, Deus manda, Deus manda. Tudo que eu preciso, eu tô precisando muito disso, muito, muito. Às vezes demora um pouquinho, mas Deus manda. Deus supre todas as minhas necessidades. É esse Deus que eu prego. Esse Deus do qual eu não sei porquê, cargas d'água e circunstância, eu rejeitei tanto. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Praticamente Deus me usou, só para estar encerrando, para algumas pessoas. E eu falei tudo isso que eu tô falando para você. E algumas aceitaram Jesus. Outras não aceitaram. Outras eu não sei, porque eu não estava com ela no dia da morte, né? Então eu não vou dizer. Tem pastores que falam: foi pro inferno, não aceitou Jesus porque ele pregou e a pessoa não aceitou. Mas Deus pode ter usado outro, pô. Esse é o amor de Deus, Deus vai ficar insistindo. E eu estava lembrando isso hoje, que eu falei isso para algumas pessoas. Mas essas pessoas logo em seguida, um pouquinho, uma semana, 15 dias, estourando um mês, elas morreram. E hoje eu falando isso com Deus, sabe o que veio no meu coração? É que até o último minuto, enquanto eu estou vivo, até o último minuto da vida de cada pessoa dessa, prevaleceu o amor de Deus. Era Jesus falando: deixa eu te tirar dessa areia movediça, que vai te levar para o inferno e levar você para morar comigo no meu reino, na minha casa, porque eu te amo demais. Então, quando eu falar para você que Jesus te ama, essa é a verdade. E quando eu falar para você que eu também te amo, essa também é a verdade. Amém?